Vocês têm percebido que nenhuma informação na Bíblia é aleatória. Toda informação que está na Bíblia, ela tem uma razão de ser e tem um lugar para colocar. Então, por isso, a exposição bíblica respeitando esta revelação progressiva é a maneira saudável de você poder entender a Escritura e não apenas por tópicos. Mas qualquer tópico que você queira estudar, para que você não tenha perigo de errar, a sua função é querer saber, pode perguntar para alguém, pode pesquisar, qual é a primeira referência historicamente. Ali é a base daquele assunto. As informações que vão sendo dadas posteriormente na revelação, elas edificam sobre aquela informação. Nunca muda aquela informação, ela edifica, amplia, esclarece, aprofunda, mas não muda. Por exemplo, nós cremos na ressurreição. E como que vai ser a nossa ressurreição? É uma ressurreição corpórea, que quem ressuscita é o corpo. A alma não morre, então quem morre é o corpo. Portanto, quem ressuscita é o corpo. Que corpo? Este corpo. O mesmo corpo, eu tenho dito, tirando os efeitos do pecado, é o corpo que nós vamos ter eternamente. Tá, e qual é a base? Porque se você vai falar sobre ressurreição, você não pode partir da ressurreição de Cristo. E nem da ressurreição que tem nos evangelhos quando Cristo ressuscitou pessoas. E no livro de Atos, quando Paulo ressuscitou. Então é muito comum vir para o Novo Testamento, onde tem uma informação bastante densa, com muita informação, de começar a fazer a base dali, e aí os questionamentos. Porque onde está escrito na Bíblia de que é o mesmo corpo? É o mesmo corpo. Porque as informações não estão lá. Elas estão lá no Velho Testamento. A referência mais antiga sobre a ressurreição está no livro de Jó, no capítulo 19. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que você sabe disso de cor. Né? E por fim se levantará sobre a terra. Sabe o que é isso? Escatologia. Por fim se levantará sobre a terra. E com este meu corpo, na minha carne, eu verei a Deus. Com estes olhos, não outros. Quer mais detalhes? Todos os detalhes estão ali. Não tem informação sobre ressurreição antes. É aqui. A base está aqui. E tudo que vier sobre a ressurreição posteriormente na revelação tem que edificar sobre esta base. E aí você terá, então, um estudo da revelação, agora de maneira organizada. Não é pegar as informações, não é? O amor de Deus, você não pode partir de João 3,16, que é a polêmica, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele nele crê, não pensa mais ter vida eterna. Então, quem crê, né, vai ter a vida eterna. Logo, o homem que crê vai ter a vida eterna. Não é isso que está dizendo o texto. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. A informação que tem ali é que João 3,16 define a palavra amor. Ele define, porque ali a palavra é ágape. E ágape não é um sentimento. É uma decisão de vontade. Deus amou o mundo e deu. Ele não falou, eu amo o mundo, eu estou um sentimento profundo pelo mundo. Encontra alguém que tem dúvida do amor de Deus e ele pede para que Deus prove que o ama. Quantos crentes fazem isso? Né? Deus não me ama por conta de uma situação, de uma circunstância. E aí você quer ajudar a pessoa a crer que Deus o ama. Não faça isso. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz, Deus prova o seu amor para conosco
em que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ou seja, ele já provou o amor dele quando ele morreu. Ele não precisa provar nada para frente, então não é na circunstância. Ele já provou quando ele morreu, porque ele deu a sua própria vida. O Pai deu o Filho, João 3,16. E o Filho deu a sua própria vida em resgate de muitos, que é a base do livro de Marcos, 10,45. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, não de todos. Todos não é sinônimo de muitos. Esses advérbios de intensidade, eles são importantes, mas se não for tratado com cuidado, são perigosos. Por exemplo, o mundo inteiro no jardim, todos no jardim eram 2 pessoas. Todos não eram muitos. Todos eram só 2 pessoas. E todos rejeitaram o Senhor. Então não importa se o mundo tem 8 bilhões hoje, 7 bilhões, todos rejeitam o Senhor. Por isso, uma dica para você: não existe povo sedento. Isso não é verdade biblicamente. Não existe uma pessoa que tem sede de Jesus. Agora, se ele der indícios de que ele está com sede, é porque Jesus já trabalhou nele e despertou a sede nele. Entendeu? Porque ninguém quer o Senhor. Romanos capítulo 3, versículo 9, ele diz: não há quem busque a Deus, não há um justo nem um sequer. Então são informações importantes que estão soltas lá, que vão ser organizadas, e a dica é sempre procurar a referência mais antiga. Por isso, quando eu falei sobre o Espírito Santo outra noite, dizer que o Atos 2 é a marca do Espírito Santo, qualquer livro que você pegar sobre pneumatologia, o índice é introdução, a sua atividade pré-Pentecostes e a sua atividade pós-Pentecostes. E quem é que diz que o Pentecostes é o versículo que diz essa diferença do Espírito Santo? A primeira referência sobre o Espírito Santo é Gênesis 1:2. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Lá estava. Agora, vocês estão concordando comigo, só que tem uma das perguntas que fazem é: se a igreja vai ser arrebatada, né, e o Espírito Santo está dentro dela, vai ter salvação na tribulação? Porque eles confundem o arrebatamento com a habitação do Espírito Santo com isso. Porque ignoram o texto de Gênesis 1:2. O Espírito Santo está dentro de nós, mas ele não é propriedade nossa. E ele não é limitado ao nosso corpo. Ele está dentro de nós, ele está aqui fora, ele está em todo lugar porque ele é Deus. E quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo não vai ser arrebatado com a igreja. Ele vai continuar como Deus aqui, trabalhando e convencendo as pessoas e salvando pessoas. Vamos lá? Se eu entrar nesses detalhes aqui, a gente não vai caminhar. Pode ser em qualquer momento, então pode ser hoje. Essa é a resposta, né? Então, tem 3 textos principais. 1 Coríntios, abre comigo, por favor, 1 Coríntios 15, 51 a 58. É a primeira referência que eu quero ler para vocês. Está mais ou menos aí, numa ordem mais organizada. 1 Coríntios 15, 51 a 58, diz assim: eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória?
Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí tem aquele versículo que a gente tanto gosta, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Agora, o interessante é que se decora o 58 e se fala tanto dele, inclusive numa forma de encorajar os crentes, só que o contexto do 58 é o 51 e 52 que fala do arrebatamento. Então, o encorajamento que o crente tem que ter para viver o 58 é a convicção de que Cristo pode voltar todo dia. O maior conforto que um crente precisa é que Cristo pode voltar hoje e cada dia que ele está vivendo é hoje. E então ele busca no Senhor o que ele precisa para viver aquele dia. Lamentações, quando ele fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? E esta é a razão porque nós não somos consumidos. Misericórdia é uma possibilidade. Não é a minha preferência, mas é uma possibilidade. A minha preferência é a graça do Senhor se renova todos os dias. Porque misericórdia é o atributo de Deus para com o miserável. Quando o crente está numa situação de miséria, o Senhor age de misericórdia. Ele não manifesta a misericórdia se não há miséria. A misericórdia está ligada com a miséria. A palavra hesed, que está lá no hebraico, para mim, pessoalmente, ela é mais a palavra para graça do que o amor bondoso do Senhor. Porque é a palavra paralela de caris no Novo Testamento, que é graça. No grego, graça é caris, e no Velho Testamento, para mim, é hesed. Porque graça, ela é muito mais do que um favor imerecido. É muito pobre essa definição de que graça é um favor imerecido. Né? É muito abstrato. Quando você vê a palavra graça no Novo Testamento e no Velho, ela é tão vasta e tem tantos detalhes que é muito pobre quando alguém definiu isso e ficou essa definição famosa, que graça é favor imerecido. Então, um dia, pela misericórdia do Senhor, porque eu estava carente de informação para me formar, eu ouvi um professor dando uma definição de graça. E aquilo ficou no meu coração, eu nunca esqueci, porque era resultado de um estudo da palavra na Bíblia toda. Né? Graça é o poder dinâmico de Deus, dado a nós imerecidamente, que nos capacita a desejar e fazer o que devemos. Graça é um poder dinâmico, e ele é de Deus, que foi dado a nós, sem merecimento, que nos capacita a desejar e fazer o que devemos. Se você fez certo, não foi você. Foi a graça que fez você fazer. Se deu errado, a culpa é sua. O pessoal do louvor cantou lindo, foi a graça. Se desafinou, treinou pouco, precisa treinar mais. Porque a graça, ela acaba com o nosso orgulho. Nós não temos capacidade de fazer o certo por nós mesmos. Não somente não escolher Jesus. Nós não temos capacidade em nós de fazer o que é certo. Nós só fazemos lambança. Paulo diz, o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Então Paulo, por que ele disse isso? Porque o Senhor disse para ele, a minha graça te basta. Ou seja, o poder para fazer o certo vem de mim. E eu te dou constantemente, por isso ele é suficiente. E quando você faz a coisa errada, foi você que fez. E o perdão é ligado com a graça. Porque pela graça ele nos perdoa que nós não merecemos. Então, novamente, a questão de você ter definições de palavras, né, que são muito mais abrangentes e muito mais profundas do que simplesmente um resumo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós temos o texto clássico de arrebatamento, né? Capítulo 4, versículo 13.
Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele termina: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então veja, nós vamos ver daqui a pouquinho o texto com cuidado, né? Aqui o segredo desse texto é Paulo trabalhando com os pronomes pessoais. Nós e eles. Nós e eles. Nós vamos ver daqui a pouquinho um dos argumentos que a igreja não passa pela tribulação, usando simplesmente esses pronomes pessoais. Ele diz: nós, os vivos, os que ficarmos. O que é nós, povo? Eu estou incluso. Então, Paulo estava dizendo que ele ia ser arrebatado naqueles dias. Então, quando eu digo para você que você tem que esperar arrebatamento todo dia, é porque Paulo fazia isso. Ele foi um homem incansável na obra do Senhor, mas ele esperava Cristo todo dia. Ele diz: nós vamos ser arrebatados. Não são eles que vão ficar aqui e vão estar lá um dia. Ele não pensava lá na frente, ele pensava hoje. Então ele diz que ninguém deveria ficar confuso, né? E como seria isto? Então ele vai falar sobre tocar a trombeta, né? Veja versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos. Então ele tinha essa esperança até a vinda do Senhor, de modo algum precedemos que dormem. O objetivo aqui é também dizer que no momento do arrebatamento vão acontecer dois eventos subsequentes e rápidos. A ressurreição dos que morreram primeiro, depois o arrebatamento, que é a remoção dos vivos. Aí, se você lembra de 1 Coríntios 5, ele diz: num momento, num abrir e fechar dos olhos. A palavra momento ali é átomo, que na língua grega significa indivisível. Mesmo sendo num tempo indivisível, para Deus tem uma sequência. Primeiro os que morreram, depois os que estão vivos. Tão rápido quanto um fechar dos olhos, ressuscita e o outro sobe. E aí vai se reunir. Lembra quando eu falei da Igreja Universal? Escreva e guarde. Essa igreja só se reuniu uma vez. Em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, a igreja local e esta igreja que está sendo, esse corpo que está sendo formado, era a mesma. Só tinham aqueles que faziam parte da igreja. Quando a igreja foi inaugurada em Samaria, no capítulo 8, essa igreja não existia mais. Tinha um corpo sendo formado, que não estava reunido, mas tinha uma reunião em Jerusalém e uma reunião em Samaria. A soma dos dois era o corpo formado, mas ele não estava reunido. Por isso, a igreja tem que estar reunida. E desde então, essa igreja não existe. Existem as igrejas locais, e até porque já tem gente que morreu, que faz parte da igreja, que estão mortos. E Paulo diz: eles vão ressuscitar primeiro. No arrebatamento, haverá uma reunião de toda a igreja, de Atos 2 até aquele momento, os que morreram e os vivos de todo lugar, e vão encontrar com Jesus na nuvem. Então ela vai ser reunida mais uma vez. Entre Atos 2 e o arrebatamento, essa igreja não existe. É um corpo que está sendo formado, mas não é igreja.
Porque para ser igreja tem que ser ajuntamento. Não sei se está claro para você, ok? Então aqui nós temos um gráfico, quando eu mostrei para vocês o gráfico completo, né? Agora nós temos na sequência, e se fosse um curso completo, a gente ia cada assunto montando o gráfico, ao final do milênio nós teríamos aquele gráfico completo, dando para vocês as informações. O que é então arrebatamento? Definição. Cada palavra aqui foi pega com uma pinça, portanto não pode tirar nenhuma. Arrebatamento da igreja é a remoção de todos os crentes vivos no instante do ressoar da última trombeta. Detalhe, antes da 70ª semana de Daniel, para o encontro com Cristo nos ares, com seus corpos transformados, a qual será precedida pela ressurreição dos corpos dos crentes mortos, desde o dia de Pentecostes até o momento do arrebatamento. Tudo acontecendo no abrir e fechar dos olhos. Você percebeu que a definição pega todos aqueles versículos, os seus detalhes, está destacado aí duas coisas. Antes da 70ª semana de Daniel. Então, se você encontra um pré-tribulacionista e fala o arrebatamento da igreja antes da tribulação, você não vai entender o que ele está dizendo. Porque tem gente que diz que a igreja vai passar pela tribulação até a metade. Que haverá um arrebatamento no meio da tribulação, chamados midi-tribulacionistas. Que a igreja entra na parte da paz e no meio da tribulação ela é arrebatada. E para eles, tribulação é só a segunda metade. Por isso eu tenho dificuldade com esses grupos. Porque você fala, antes da tribulação, tá? Eu tenho que perguntar, o que você entende por tribulação? Se ele falar, a tribulação é a 70ª semana de Daniel, nós estamos em casa. Então ele está dizendo que o arrebatamento é antes da 70ª semana. Porque a 70ª semana é aquela que está faltando para completar a 70 e é só para o povo de Israel. Porque a tribulação é exclusivamente para o povo de Israel. E não tem nada a ver com a igreja. Implicações e propósitos. Cristo veio buscar seu corpo formado, a sua noiva. Você percebeu? Os versículos você conhece. Foi dito aqui no cântico, ontem, se eu não me engano. Tá? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele já está falando das mansões que ele foi fazer para nós. O tempo vai, mas eu vou dizer para vocês, não tem puxadinho no céu. Viu? Eu não sei se você entende o que é puxadinho. Oi? Edícula? Aqui fala edícula? Ok. Não tem, pessoal, puxadinho. Sabe por quê? Desde a minha infância e adolescência, eu escuto pregadores quando falam da eternidade, para poder pressionar os crentes. Ele diz que se você não evangelizar, se você não for sério na sua vida cristã, quando você for lá, você vai ter um casebrezinho lá, pequenininho. Se você quer ter uma mansão, ó, trabalha. Onde ele encontrou na Bíblia que tem esse tipo de diferença no céu? Que eu vou preparar morada para vocês, e na casa do meu pai há muitas moradas. Nós não teremos diferença de morada no céu. Pode ser uma maior que a outra, se fosse o caso, mas são mansões. E mansão, pessoal, é mansão. Mansão não é puxadinho. Mansão não é edícula. Mansão é mansão. É um dos galardões que o crente vai receber, né? É exatamente essa morada celestial. Então, o propósito do arrebatamento é Cristo buscar o seu corpo formado, pronto, sua noiva. Será a reunião de todos os crentes da igreja como um só corpo, segundo Tessalonicenses. Aqui nós vamos falar um pouquinho quando falar do anticristo à noite.
Nós vamos nessa passagem de conotação de ciência aqui. Daqui a pouco eu vou falar sobre ela, né, com respeito à apostasia. Ele transformará os crentes da igreja, porque carne e sangue não podem ver o reino de Deus. Então é o mesmo corpo, a mesma aparência, só que não vai ser de carne e sangue. Vai ser de um outro material que a Bíblia não diz que é. Será o cumprimento da promessa da redenção do corpo. Lá em Romanos ele diz, né, que o Senhor vai completar a nossa adoção. Eu não tenho tempo para entrar aqui, mas a adoção é uma das doutrinas mais lindas da salvação. Porque a salvação, plano de Deus, tem 13 aspectos. E tire um não é a salvação que o Senhor colocou na Bíblia. São 13 aspectos da salvação, começando na eternidade passada, indo até a glorificação. Onde tem a eternidade passada, tem o concretizar no tempo e no espaço, e depois a eternidade, glorificação, santificação. Vocês conhecem esses aspectos, mas vão ser ligados e ele tem uma sequência. Começa com a graça de Deus e vai terminar com a glorificação. A graça é o ponto de partida. Graça, eleição, chamada. A chamada é geral e específica. Aí começa o tempo: fé, arrependimento, conversão, justificação e regeneração. Aí vem adoção, união e preservação. Santificação, que tem 3 tempos, passado, presente e futuro, e glorificação. São 13 aspectos. E cada aspecto é essencial neste plano do Senhor. E a adoção é quando ele nos torna filho maduro. Não é como adotar uma criança que não te pertence, como nós temos no nosso... A palavra lá é uma palavra específica, só aparece 5 vezes na Bíblia, no Novo Testamento. O ladrão na cruz recebe a mesma herança que você depois de 50 anos de convertido. Se não tivesse a adoção, então uns recebiam herança, outros não. O judeu só recebia herança depois de 12 anos de idade. Até 12 anos ele era como escravo, cuidado por um pedagogo, e ele não tinha direito a nada. Só com 12 anos de idade ele se tornava filho maduro. E essa palavra filho maduro é essa palavra aqui. Ele nos torna filhos maduros no momento da conversão. Não importa quanto tempo vai demorar para morrer, receberemos a mesma herança. Sem pressão e sem nada emocional na coisa. Além do aspecto de recompensa, há outros propósitos de Cristo arrebatar a igreja. Ele vai recompensar a igreja, o relacionamento com a sua igreja, iniciando com o julgamento do tribunal de Cristo. Ou seja, ele arrebata a igreja e começa o relacionamento com a igreja. Começando pelo julgamento, onde ele transforma os nossos atos de justiça, que é o vestido da noiva de Apocalipse 19. Portanto, o julgamento do crente, irmãos, é recompensatório. Não vai ter pecado para ser tratado lá, nem pecado não confessado. Tem um grupo de pastores aí que são conservadores, mas eles têm defendido que no julgamento do crente vai ser tratado os pecados não confessados. Sem base, porque ele está pegando o texto de João 9, se apegando na partícula C, né, na condição, quando a condição grega lá não é a condição grega em português, si não si. Falou, desde que você confessa, e você vai confessar, e Cristo já pagou, portanto não tem dívida. A confissão tem aspecto local. Nós confessamos os pecados para termos a comunhão restabelecida com Deus e com as pessoas. Mas não tem efeito eterno. Porque quando Cristo morreu, a dívida foi colocada na cruz e não tem dívida eterna. Por isso, e lá não tem nada a ver com a confissão aqui. Quando nós não confessamos, a tristeza, o Espírito age, esquadrinha, confessa e ele cobre com sangue. Aqui. Não tem efeito lá mais.
Isso é o que a Bíblia diz sobre confissão. A manifestação do seu poder e, por que não, a proteção da sua noiva da tribulação. Nós vamos ver depois com mais detalhes, né? Ele vai arrebatar a igreja como uma forma de protegê-la desse tempo que vai vir, que vai assolar o mundo inteiro para resgatar o povo de Israel. Aí tem um gráfico. Ele tem os 5 momentos do arrebatamento. Número 1, Cristo vem na nuvem com as almas dos crentes que morreram de Atos 2 até aquele momento. Ele vem com os crentes desincorporados, só as almas deles. 2, a ressurreição do corpo deles, o nosso arrebatamento. Número 4, junta todos lá. As almas que vieram com o corpo que foi ressuscitado, forma a pessoa de novo. Os vivos arrebatados, forma toda a igreja. E 5, nós vamos para o céu para ser julgados. Esse é o arrebatamento da igreja. Entendeu? Ele vem com as almas dos crentes que morreram no período da igreja, exclusivamente. Por isso que a ressurreição do corpo é primeiro. Ressuscita o corpo deles e forma a pessoa de novo, corpo e alma. Então os vivos que já têm corpo e alma, crentes da igreja, sobem, ele forma a igreja toda, a sua noiva, o seu corpo, e leva para ser julgado. E 7 anos depois, ele volta no Monte das Oliveiras com a noiva. Por isso, outra dica para você, a parábola das virgens de Mateus 25 não tem nada a ver com a igreja. As virgens que serão prudentes não é a igreja, porque Cristo não é polígamo. Ele não casou com 5 mulheres. Tinham 5 virgens e fala que é a igreja. Não. Aquelas virgens representam o povo de Israel que vai entrar no milênio junto com o noivo e a noiva. O noivo vem com a noiva. As virgens colocavam luzes no salão para que eles tivessem a festa por 7 dias. Nós vamos ver isso, se Deus permitir, mais tarde. Mas você não pode ir embora. Daqui a pouco está acabando já. Vamos lá. Aqui tem um outro gráfico, rapidinho, eu vou passar por ele. É só a sequência. Igreja, arrebatamento e tribulação. E a igreja não passará pela tribulação. Tem vários argumentos aqui. Eu só vou passar rapidamente por eles para deixar pelo último, pelo tempo que a gente tem ali. A tribulação é um tempo preparado para Israel. Nós já vimos isso em Daniel 9, 24 a 27. Para ser fiel ao que eu tenho dito para vocês todo o tempo, a primeira referência sobre a tribulação, irmãos, não é no Novo Testamento e não é no livro de Daniel. Quando ele fala daquela última semana, ele já está no tempo andando. A primeira referência é Deuteronômio 4:30. O que é Deuteronômio 4:30? O povo de Israel estava prestes a entrar, aquela nova geração, a primeira tinha morrido, lembra? Para entrar, Moisés reúne e repete as leis. E no capítulo 4, o Senhor disse, vocês vão entrar na terra, vocês vão me rejeitar e vocês vão ser espalhados, mas lá quando vocês orarem, eu venho resgatar vocês. Ele já previu a tribulação antes deles sequer entrarem na terra prometida. E aquilo que aconteceu na terra prometida, a deportação para a Babilônia e o espalhar do ano 70, ainda era uma amostra grátis dessa tribulação. Porque lá no 4:30, em algum momento ele diz, no fim dos dias, vocês vão me rejeitar. E eu vou trazer para vocês uma tribulação, vocês vão sofrer, mas vocês vão me clamar e eu vou voltar. Isso é Deuteronômio 4:30. E não é uma passagem clássica de escatologia. Porque ela vai depois estar ligada com Zacarias.
Então a tribulação é para a igreja, é para Israel, nada a ver com a igreja, porque foi prometido para ele lá na Terra Prometida. O termo ira, nós encontramos, tem uma porção de referências aqui, aparece o termo ira. Como toda a disciplina, eles têm termos técnicos, né? Termos técnicos. Agora, não confunda termo técnico com igrejês. Igrejês é aquilo que o crente fala por vício, entendeu? Agora, termo técnico é bíblico. Na Bíblia, quando aparecer no Velho Testamento a palavra ira, ela se refere à tribulação. Os contextos desses textos todos que estão aqui, inclusive os do Novo Testamento, como 1 Tessalonicenses 1:10, ele vai nos livrar da ira vindoura. E a ira vindoura é a tribulação. E ele vai nos livrar da ira vindoura. A questão da iminência, Mateus 24:36, Daniel 9, ou seja, o anticristo vai assinar o pacto. Não tem sinal para ele vai assinar o pacto. E quando ele assinar o pacto, 7 anos. E Cristo volta ao Monte das Oliveiras. Portanto, a iminência, guarde isso, meus irmãos, a iminência não é para a segunda vinda. A iminência é para o arrebatamento. Porque quando o arrebatamento acontecer, 7 anos Cristo volta. É só contar 2.520 dias e Cristo volta lá. A divisão do livro de Apocalipse com o vocábulo igreja. Isso é muito interessante. As 7 cartas das 7 igrejas, do Apocalipse 2 e 3, em cada uma delas, quando ela termina, ela fala, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As 7. Mas no capítulo 13, versículo 9, ele simplesmente diz, ouça o que o Espírito diz. E ele não diz à igreja. Será que foi o equívoco do escritor? Não, porque cronologicamente no livro de Apocalipse, o capítulo 13 é tribulação. A igreja não está lá. No capítulo 2 e 3 é a nossa era. Era que nós estamos vivendo, representado pelas 7 igrejas. Um outro equívoco com respeito a isso é ensinado que cada igreja representa uma época da igreja. Ou seja, a igreja de Éfeso é a igreja do primeiro século dos apóstolos, a igreja de Esmirna é a igreja perseguida e assim por diante. Pérgamo é a igreja mal casada, que é quando ela faz a união com a igreja católica, assim eles dizem, e assim cada igreja numa época. Filadélfia, a igreja missionária do século XIX, e nós, Laodiceia. Eu me recuso, terminantemente, com todas as forças que eu tenho, eu me recuso a ser chamado de Laodiceia. Porque isso é um equívoco grave, tem muita gente acreditando nisso. Mas se eu sou Laodiceia, o que eu tenho que fazer? Se eu sou Laodiceia? Ele já falou, vai vomitar da boca dele, essa igreja. Ou seja, não há o que você faça. Pastor Joversi, não há o que você faça. Você é Laodiceia. Você aceita? Está amarrado. Ou seja, aquelas 7 igrejas são representantes de um todo. Em todas as épocas existiram e existem as 7 igrejas. Todas elas estão hoje. E qual é a prova? Todas elas João conhecia. Todas elas João conhecia. Segundo argumento, no final de cada uma delas tem uma promessa. E uma delas é que ele vai comer da árvore da vida. É só aquela igreja que vai comer da árvore da vida e o resto não vai comer da árvore da vida? Então, o povo não percebe esses detalhes, ou seja, porque não fazem exposição bíblica. A exposição é você pegar o texto e deixar o texto falar. Né? E o anjo da igreja é o pastor. Todas aquelas igrejas tinham mais de um pastor, mas tinha um deles que o Senhor responsabilizava. É tudo na segunda pessoa do singular. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste tu o primeiro amor. Não era para a igreja, a dura. A dura era para o líder da igreja.
Ou seja, Deus nos responsabiliza a nós pastores pelo estado da igreja. E os meus alunos vão falar, pastor, aí não é justo. O crente pisa na bola e Deus cobra de mim. Isso é ser líder. Isso é ser líder. Por isso, ensina a palavra. Se ele errar porque ele desobedece a palavra, é um problema dele com Deus. Agora, Deus estava criticando os pastores por não estarem fazendo o que deviam. E por isso o efeito no povo. O pastor é modelo, o pastor é exemplo. A cronologia do livro do Apocalipse é importante. Ao ler Apocalipse, João tem uma sequência. Capítulo 1, a visão. É o livro mais fácil da Escritura para se interpretar. Aí você está rindo, pastor, isso é piada, pastor. Não, é verdade. Todo livro, você vai encontrar esboços dados pelos teólogos e esboços diferentes. O de Apocalipse é o único livro de toda a Bíblia que Deus deu o esboço. Já está no texto o esboço. Escreve as coisas que viste, as coisas que são e as que hão de acontecer depois dessa. O livro de Apocalipse está dividido em 3 partes. As coisas que viste, as coisas que são e as que hão de acontecer depois dessa. O que viste foi o capítulo 1, as que são, capítulo 2 e 3, a era da igreja, e do capítulo 4 ao capítulo 22, as coisas que vão acontecer quando? Depois destas que é o que nós vivemos. Se tivesse só esse texto na Bíblia, eu creria, como eu creio, o arrebatamento antes da 70ª semana de Daniel. Porque ele disse, só vão acontecer aquelas coisas depois destas. Enquanto ele não terminar esta, não acontece a outra. Porque estou dizendo aí que nós estamos vivendo o capítulo 4. Os pastores começam a associar aquelas coisas que estão lá com eventos todo dia, desde sempre. Desde sempre. Do capítulo 4 ao capítulo 22 não aconteceu nada. Ainda não aconteceu nada. E dividido como? De 4 a 18, tribulação. 19, a segunda vinda. E 20, 21, milênio. E novos céus e nova terra. Está em Apocalipse isso. Veja o capítulo 4 de Apocalipse. Rapidinho. Eu vou terminando aqui. Capítulo 4 de Apocalipse. Como é que ele começa? Depois destas coisas. Depois destas coisas o quê? Capítulo 2 e 3. Era da igreja. Olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta a falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. É por isso que você dorme quando você está lendo a Bíblia. Que você lê desse jeito. Vamos ler de novo? Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui. É trombeta, pessoal. É uma tocou, aquilo é forte. Sobe para aqui. O que é sobe para aqui? O arrebatamento. Porque João viu no capítulo 1 e as 7 cartas na ilha de Patmos. E quando o Senhor foi falar da tribulação e da segunda vinda, ele falou, João, sobe para cá. João subiu e foi para o céu, e lá ele viu tudo que vai acontecer de 4 em diante, ele viu de lá. O Senhor tirou João para falar o que vai acontecer. E a primeira visão que ele teve foram 24 tronos. Lá. E os 24 tronos é a igreja. É o número representativo do todo da igreja. Não são 12 apóstolos e 12 tribos. Isso é só uma coincidência e soma de 12 mais 12. 24 é o número inteiro. E você quer saber o que ele significa? É só ir lá no Velho Testamento. Quando Davi organizou o sacerdócio, ele organizou o sacerdócio em 24 turnos. E Zacarias era do turno de Abias, que era o 8º turno.
Os 24 turnos era todo o sacerdócio. E por isso os 24 tronos representam a igreja que vai julgar com Deus, com Jesus. Ele diz que nós vamos governar com vara de ferro no capítulo 2, que é o outro galardão que ele vai dar para a igreja daquela lista. Vai governar com vara de ferro com ele. Paulo fala isso em 1 Coríntios 6. Porque você está levando o outro para o tribunal. Nós vamos julgar o mundo. Nós vamos julgar o mundo. E você vai no mundo para poder resolver suas questões? Isso é mundanismo. Quando a igreja recorre à justiça, quando o crente recorre à justiça, ele está buscando o expediente do mundo. Quando nós vamos governar, vamos julgar o mundo. Procure o Senhor. A resposta que o Senhor tem para você, ninguém tem. Nenhum advogado e nenhum juiz do mundo vai dizer para você. O seu telefone pifou, você vai no Procon. Vai no Procon? Eu sinto muito que você vai no Procon. Porque no Procon, quando muito, você vai conseguir seu telefone de volta. E vez por outra você não vai receber. E aí você fica revoltado contra o sistema. Injusto, né? Meu telefone pifou com uma semana e eles não querem me dar porque diz que molhou, não sei o quê, e você fica revoltado. Sabe por quê? Porque você foi no Procon. E eu quero lhe desafiar a ir falar com o Senhor. Senhor, meu telefone pifou com uma semana de comprado. E Deus vai dizer para você, por que você comprou o seu celular? Você não precisava dele. Esse dinheiro você podia ter investido em outra coisa, você foi e comprou outro. Eu quebrei o seu telefone. E eu quero ver quem é que vai resolver para você. Porque quando ele fala, eu quebrei o seu telefone, você tem que se arrepender, pedir perdão e ficar com prejuízo. Confesse seu pecado e ficar com prejuízo. Porque você não está sendo um bom mordomo. O Procon nunca vai dizer isso para você. Só Deus. As respostas que você precisa estão com Deus. Com Deus. Nada acontece na vida de um filho dele por acaso. Mas é mais rápido ir no Procon, sabe por quê? Porque você não vai ser confrontado, né? De que você não podia ter comprado, não devia ter comprado. Você tomou um tombo. Os golpes existem porque existe ganância. O cara te vende um bilhete premiado de 30 milhões por R$1.000 e você compra. Você vai reclamar de quem? Vai lá depois mover uma ação contra não sei quem? Sabe o que é isso? Usura. Isso é pecado. O cara vende o relógio para você por R$200 quando ele vale 1.000, não compra. Se você comprar, você está em pecado. Pastor, mas o cara estava precisando, não fui eu que procurei, foi o cara que falou para mim. Em Israel, o senhor chama de usura. Você quer o relógio? Ele vale 1.000, pague 1.000. Abençoa aquela pessoa apertada, pague 1.000. Não se use dele, está precisando, e porque você tem mais, dá. O crente não faz isso. Tudo isso somos nós vivendo, porque nós não estamos sintonizados com os textos bíblicos do que é a volta de Jesus para nós. Nós vivemos, em certa parte, como o mundo. 4 a 18, tribulação. 19, segunda vinda. 20 e 21, tribulação. O julgamento e o milênio. E novos céus, nova terra. Apocalipse, por isso tem que entender Daniel primeiro. Porque ele dá a cronologia todinha em Apocalipse. Só que aí pega o que interpreta alegoricamente e ele interpreta outra coisa qualquer. Pronto. Por isso, o método de interpretação da profecia também é literal. A igreja não passará pela tribulação. Nós vamos começar hoje à noite, quando eu vou falar para vocês sobre a apostasia. Certamente o pastor já falou para vocês sobre esse assunto, então nós vamos relembrar, porque é muito importante, você pode abençoar outras pessoas que estão entendendo que antes de Cristo vir, haverá um esfriamento geral da igreja. Isso é pregado todo dia, por igreja boa, por pastor bom. Porque ele aprendeu de que haverá uma apostasia. E quando a apostasia não é o que ele está pensando. A apostasia é o arrebatamento.
A apostasia de segunda transcendência é o arrebatamento. E nós vamos ver isso hoje à noite. Não falte. Venha. Descanse à tarde. Reponha as energias. 7h15, pastor. Estaremos aqui. Pastor, Deus abençoe. Mais um golinho d'água aqui para